Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar como uma terapeuta atrai clientes, mas sem se tornar uma escrava de produção de conteúdo. E ainda eu vou te mostrar os 5 elementos para atrair clientes ou pacientes usando o Instagram. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo passo a passo. É logo depois da vinheta. Olá, bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Ronald e esse canal é focado em ajudar negócios locais e profissionais liberais a aumentarem seu faturamento através dos anúncios online, com estratégias de gestão de tráfego e lançamento digital. Antes da gente falar sobre os anúncios para terapeutas, eu queria te pedir para deixar um like no vídeo e, se ele for útil a você, se inscrever no canal, e se quiser compartilhar ou fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Isso ajuda demais no engajamento do vídeo. Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou te mostrar como uma terapeuta produz conteúdo para as redes sociais, mas sem se tornar escrava da produção de conteúdo. Além disso, a gente vai falar também como fazer uma horta de clientes e os 5 elementos para vender com o Instagram. Começando então pelo primeiro tópico, como uma terapeuta produz conteúdo para as redes sociais sem se tornar escrava da produção de conteúdo. O primeiro passo é entender por que eu preciso produzir 1 tonelada de conteúdo, que é a dica que todo mundo dá na internet. A gente precisa primeiro definir o objetivo. Existem 2 grandes objetivos no caso da produção de conteúdo. O primeiro é se você quer atrair clientes para crescer o seu Instagram. Então, você precisa atrair seguidores. Nesse caso, eu tenho uma má notícia para te dar. Você precisa realmente produzir muito conteúdo, não tem jeito. E esse conteúdo não precisa ser relevante, basta ele ser atraente. Então, se você faz um conteúdo que seja atraente para o teu público, em uma grande quantidade, isso fatalmente vai trazer muitos seguidores para o teu Instagram. Agora, se o seu objetivo é vender, que eu acho que é o seu caso, pelo menos imagino que a maioria que está assistindo esse vídeo seja esse, você já não precisa produzir tanto conteúdo. Você precisa produzir conteúdo de qualidade. Nesse caso, a qualidade vem antes da quantidade. E por quê? Porque as pessoas precisam te ver, te entender como uma autoridade. Então, a conclusão disso é: quando você tem muito conteúdo focado em entretenimento, dança, meme, aqueles vídeos de dublagem que você dubla a voz de alguém falando, isso traz engajamento. Mas não necessariamente te traz pessoas que vão comprar o seu produto. Tem um monte de gente que tem muitos seguidores e elas não conseguem vender o serviço delas, o produto ou serviço delas. Então, nesse caso, eu vou estar falando aqui para você que quer vender usando as redes sociais. Tá? Vamos trabalhar em cima desse objetivo. Então, nesse caso, você não precisa produzir 1 tonelada de conteúdo, mas sim um conteúdo que agregue valor para a sua audiência. O segundo tópico é a gente entender como você vai fazer isso, né? Como você vai criar o jardim dos teus clientes, né? Uma horta dos seus clientes. Bom, eu não sei se você sabe, mas eu, além de marketing digital, eu trabalho com lançamento digital. E o que é o lançamento digital? Ele é uma metodologia em que você faz uma grande quantidade de vendas em um curto espaço de tempo. E quem trouxe essa metodologia, isso é muito utilizado na internet hoje, quem trouxe essa metodologia para o Brasil, pelo menos o principal deles, foi um cara chamado Érico Rocha. E eu, inclusive, eu sou aluno do Érico Rocha, do Fórmula de Lançamento, e eu aplico essa metodologia, eu trabalho nos bastidores do lançamento. Bom, ele tem uma metáfora, por que eu falei dele? Porque ele tem uma metáfora muito interessante, que é sobre o jardim das borboletas. A metáfora consiste no seguinte: ao invés de você ser um caçador de borboleta que vai para o meio da floresta e com a redinha e fica tentando pegar a borboleta, você cria um jardim em que as borboletas vêm até você. E ali fica muito mais fácil de você pegar essa borboleta. Eu vou usar uma outra metáfora aqui, que eu pensei, né, e
achei interessante usar, que é a comparação entre caçar clientes ou cultivar clientes. Eu vou usar a metáfora do homem e do alimento. No princípio, né, os nossos ancestrais, os primeiros homens, eles tinham um hábito nômade, né? Eles ficavam numa região, exploravam aquela região, os recursos, pesca, caça, os frutos, coletavam tudo que estava ali, até que se esgotava os recursos dali e eles mudavam de área para ter acesso a novos recursos. Num dado momento, esses homens, nossos ancestrais, eles começaram a cultivar, começaram a criar rebanhos, né? Então eles começaram a se alimentar do alimento que eles mesmos produziam. Trazendo isso para o seu negócio, ao invés de explorar a internet, fazendo anúncios para atrair clientes o tempo todo que não te conhecem, e esse anúncio normalmente sai mais caro, né? Porque você tem que impactar o cliente em pouco tempo, você começa a criar um conteúdo que atrai esse cliente até as suas redes sociais. Então, essa é a metáfora do homem e do alimento que você pode utilizar dentro das suas redes sociais. Esse efeito do conteúdo que gera valor de verdade, ele aos poucos vai construindo uma relação e o seu negócio vai ficando como se tivesse uma horta de clientes, em que você vai colher os clientes quando precisar. Bom, a gente já falou então do porquê e do como. Agora a gente vai falar na prática, né? E eu vou usar uma outra metáfora aí, que é a metáfora dos 5 elementos para a produção de conteúdo do Instagram. Como é um vídeo para terapeutas, eu vou usar a metáfora dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa, né? Que muitas terapeutas utilizam, que são os elementos fogo, terra, metal, água e madeira. Então a gente vai fazer uma brincadeira aí falando sobre cada um deles. Então vamos começar pelo elemento fogo. Bom, o primeiro elemento é o vídeo Nutella. O que seria o vídeo Nutella e por que tem esse nome Nutella? Nutella é porque é de fácil consumo, né? Então o vídeo Nutella, essa é uma linguagem que a gente chama no marketing digital, é um conteúdo que é de absorção rápida, um conteúdo pequeno e que você consegue fazer a divulgação dele e trabalhar ele de forma horizontal, né? Você atinge muita gente, só que de forma superficial. A vantagem desse conteúdo são vídeos de até 1 minuto. A vantagem deles é que eles jogam o jogo do Instagram. O Instagram, ele é uma rede social de consumo rápido. Então, se você tem um vídeo que seja de consumo rápido, isso agrada aos clientes do Instagram e agrada também a plataforma. Então, a plataforma, nesse caso, distribui mais o conteúdo. É claro que ele tem que estar no formato ideal para a plataforma. O Instagram tem 2 tipos de formato de vídeo, né? Aliás, 2 não, 3 tipos de formato de vídeo. Um seria o quadrado, que é o 1 por 1, e o outro seria o estilo Reels, né? Que é aquele conteúdo vertical. E tem também o conteúdo do IGTV, mas a gente não vai falar do IGTV aqui, nós vamos falar do Reels e do conteúdo quadrado. Nesse caso do Nutella, seria um conteúdo de até 1 minuto, e é importante aí, eu botei um exemplo na tela, é importante você caprichar na headline. A headline seria a manchete, né? Aquela frase que chama a atenção da sua audiência para ele clicar e assistir o vídeo. Então sempre tenha preocupação com essa headline, sempre trabalhe essa headline de uma forma atrativa. Outra vantagem do vídeo, desse conteúdo em vídeo, é que você depois, numa estratégia de vendas, você consegue criar públicos que assistiram o seu vídeo, diferente de um post. Um post, quando você coloca uma imagem lá, se a pessoa olhar essa imagem ou não olhar, você não consegue mensurar a atenção que ela deu àquela imagem. Mas o vídeo você consegue. Por exemplo, uma pessoa que assistiu um vídeo de 1 minuto, ela assistiu 25% do vídeo, ela deu uma atenção pequena, ela saiu logo no início do vídeo.
Agora, um vídeo de 1 minuto, que ela ficou até 95% ou 100% do vídeo, é uma pessoa que deu muita atenção para aquele vídeo. Então, você consegue depois, você consegue identificar quem assistiu, né, o grupo de pessoas que assistiu aquele vídeo e anunciar para esse grupo de pessoas. Então, o vídeo tem essa característica que é bem interessante. Outra vantagem do vídeo Nutella é que você pode produzir ele do zero, você pode criar um vídeo a partir do zero, mas você também pode usar de conteúdos maiores, que seriam os conteúdos que no marketing digital a gente chama de conteúdo raiz. Raiz por quê? É como se fosse uma raiz mesmo, que você tem uma dificuldade maior de mastigar e de degustar aquilo. É um conteúdo mais profundo, um conteúdo mais longo. Por exemplo, uma live, a gente vai falar sobre isso também. Mas nesse caso, você consegue de um conteúdo maior tirar conteúdos menores e usar na sua estratégia de venda. Então, o primeiro elemento que eu queria falar é esse, é o elemento fogo, que seria o conteúdo, o vídeo Nutella. O segundo elemento que a gente vai falar é o post contando história, que seria o elemento terra. Terra porque a gente vai falar remete às raízes, à tradição, você vai contar uma história, senão a gente vai falar de um passado. Então, o interessante desse conteúdo é que você coloca uma imagem, geralmente uma imagem impactante, e na descrição do vídeo você coloca uma história relacionada àquele momento, né? Você descreve, relaciona o que aquele momento representou na sua vida ou na sua trajetória, mas o ideal é que ele tenha envolvimento com o seu conteúdo. Eu botei até um exemplo aí, esse exemplo aí é de um cara que trabalha com gestão de tráfego também na internet, é um cara, um dos grandes do mercado aí, que se chama Thiago Tesma. E ele tem esse anúncio, por exemplo, ele quando há 12 anos atrás, na descrição ele fala, há 12 anos atrás, ele trabalhava como animador de festas, até que ele, para ganhar um extra, né, o ganho dele vinha daí, até que ele começou a trabalhar com gestão de tráfego, e aí ele conseguiu transformar aquele trabalho que ele tinha, né, e se transformar num gestor de tráfego de sucesso. Então ele conta essa história, né, do passado dele e da vida dele atual. Então é um conteúdo bem interessante para a audiência se conectar com você, né, entender um pouquinho de quem você é, e também esse conteúdo dá bastante engajamento. Vamos falar agora de um outro elemento que é o elemento metal. Metal, a gente está falando aqui da live. Metal porque é durável, é resistente, é definitivo. Então, normalmente é um conteúdo mais denso, um conteúdo mais encorpado, em que você vai fazer com que a sua audiência entenda mais a fundo do que você está falando, né? Essa live você pode estar fazendo no Instagram, você pode estar fazendo no YouTube, e esse conteúdo depois pode ser usado no Instagram, a gente vai falar sobre isso também. Bom, por ser um conteúdo mais longo, ele não é o ideal para o Instagram, né? Não sei se vocês já perceberam, mas hoje em dia, quando você abre o Instagram, tem um monte de gente fazendo live ali. E isso está fazendo com que as pessoas percam o interesse, né? Muita opção e pouca gente assistindo. Isso é uma característica que, não sei se vocês já perceberam, eu pelo menos tenho visto dessa forma, que as pessoas estão cada vez clicando menos. Quando logo no início era uma novidade, muita gente clicava e assistia as lives. Eu acho que é cada vez menor o número de pessoas que assistem as lives. Porém, quando você vai criando aquela horta que a gente falou de clientes, eles vão se interessando pelo seu conteúdo e muita gente vai assistir esse conteúdo mais longo. Mas o mais legal desse conteúdo não no caso do uso para o Instagram, não é o tamanho do conteúdo e o tempo que aquelas pessoas vão ficar assistindo. Às vezes você vai fazer uma live, vai ter pouca gente assistindo, mas você pode usar essa live, esse conteúdo, para gerar conteúdos menores depois. Eu acho que esse que é o grande pulo do gato da live. Então, é um conteúdo que você liga a câmera, você lógico, você vai se planejar, você vai pensar no que você vai falar, mas depois que você fez esse planejamento, você ligou a câmera, aquilo sai
de uma vez só, você vai colocando aquele conteúdo e depois você pode aproveitar pequenos trechos, vocês vão ver isso no meu canal, a gente usa pequenos trechos dos conteúdos para fazer conteúdos menores que tenham um início, meio e fim de algum conteúdo que a gente queira entregar, alguma mensagem que a gente queira entregar. Eu prefiro, falando sobre live, eu prefiro fazer no YouTube, pelo simples motivo, 2 motivos na verdade. O primeiro é que a audiência do YouTube, ela já entende a live como um conteúdo mais interessante, muita gente assiste o conteúdo, já é uma plataforma de conteúdos mais longos, né? E isso ajuda também na audiência, mas também por questão da qualidade de transmissão, de você depois aproveitar aquele formato e você conseguir transformar isso em outros formatos. Por exemplo, você pode transformar em conteúdo para o Reel, você pode transformar em conteúdo quadrado para colocar no feed do Instagram, e também você pode usar o formato horizontal para o próprio YouTube com conteúdos menores que você pode destrinchar dessa live. Então é um formato que eu acho muito interessante. Então vai depender da tua estratégia, mas eu prefiro fazer o conteúdo, a live no YouTube e depois usar esse conteúdo, recortar ele, usar pequenos trechos para o Instagram e também para o Facebook. Vamos falar de outro conteúdo aqui, que é o elemento água. Água porque ele flui, ele é contínuo, e a gente vai falar do carrossel. O carrossel é uma sequência de imagens, né, ou de textos que você vai colocar, e essas imagens vão se ligando, a pessoa vai arrastando para o lado e ela vai entendendo uma mensagem. É mais trabalhoso do que você fazer um post, porém ele desenvolve melhor uma ideia. E além disso, ele tem uma característica de salvamento. Aí você vai perguntar assim, o que é uma característica de salvamento? É que a audiência, quando vê que ali tem um conteúdo de valor, ele costuma guardar aquele conteúdo, né? É um conteúdo que você pode entregar um valor bem bacana para a tua audiência sobre um determinado tema, e ele pode entender que aquilo ali é legal e ele resolve guardar aquilo, salvar aquilo. E também ele compartilha, é uma característica do carrossel ser muito compartilhado. Então o Instagram, quando ele vê que aquele conteúdo está sendo muito compartilhado e está sendo muito salvo, ele entende que ele tem relevância, e aí o próprio Instagram faz uma distribuição maior desse conteúdo, né? Existem aqueles e-books que as pessoas colocam à disposição, inclusive falando em e-book, esse vídeo, esse conteúdo que a gente está falando aqui, eu vou disponibilizar para vocês um e-bookinho, né? um PDF com esse conteúdo que eu estou apresentando, e vai estar o link na descrição do vídeo. Então você pode acessar e baixar o seu conteúdo. Mas é exatamente isso que você pode fazer com o seu carrossel. Você pode transformar ele num pequeno e-book em que você entrega uma sequência de imagens, numa sequência de texto, em que transforma aquilo numa mensagem interessante de valor para a sua audiência guardar. E a gente falando agora do último elemento, que é o elemento madeira. O elemento madeira é a caixa de perguntas no Stories. E por que elemento madeira? Porque a comunicação antiga era feita em madeira, né? Se talhava em madeira mensagens. Então, a comunicação é uma escrita antiga e um conhecimento que é transferido. E o interessante da caixa de mensagem, a caixa de perguntas do Stories, é que você pode, nessa caixa de mensagem, focar num determinado assunto e responder sobre aquele assunto, que normalmente pode ser uma dúvida da tua audiência, do teu cliente. Então, necessariamente você não precisa que a tua audiência faça pergunta para você. Você mesmo pode provocar, você pode fazer perguntas, pedir para um parente te mandar a pergunta, você abre a caixa de perguntas, ele te manda e aí você pode responder aquela pergunta que é interessante para você falar sobre o assunto para a sua audiência. Essa resposta ela pode ser tanto em vídeo
quanto em escrita, né? Você pode colocar um post respondendo essa pergunta. Então, é bem interessante. Então, esses são os 5 elementos que eu queria falar para vocês. Eu queria mostrar aqui um exemplo de um vídeo, né? De um vídeo Nutella. Inclusive, a gente vai falar aqui no formato de Reels. Eu queria apresentar esse vídeo para vocês. Bom, aqui eu vou falar do conteúdo Nutella, que é um conteúdo mais curto, de fácil absorção, para você usar principalmente no teu Instagram e, de preferência, usar dentro do Reels. Por que o Reels? Porque o Reels está tendo um consumo maior. A plataforma tem interesse em distribuir o Reels, então ela está distribuindo mais. Então, se você puder fazer, ao invés de formato quadrado, que é aquele 1 por 1 que fica no feed, você fizer uma distribuição do conteúdo Reels, você vai ter uma absorção muito maior. Esse vídeo aí é um exemplo, a gente colocou a headline dele no meio. Normalmente o conteúdo, quando é quadrado, né, aquele formato quadrado, a gente coloca a headline em cima, mas nesse caso a gente colocou no meio. Outra coisa interessante é você colocar uma legenda no vídeo, para que a pessoa, às vezes ela está num ônibus ou está em algum lugar que ela não pode escutar o que você está dizendo no vídeo, ela conseguir ler e conseguir entender a informação. Essa variação de imagens a gente faz exatamente por causa do Reels, porque o Reels é uma plataforma muito dinâmica. Então, a gente quer que, no caso, o vídeo do Reels tenha movimento, né? E acaba que essa passagem de imagem diminui o tamanho da terapeuta, aumenta o tamanho da terapeuta. Isso é interessante por conta dessa dinâmica do Reels, né? Outra coisa interessante aí você usar também é uma música de fundo, né? Nesse caso está sem o BG, está sem o som, né? Eu deixei só o vídeo passando sem o som para eu estar falando sobre ele, mas todo vídeo a gente coloca sempre baixinho uma música no fundo, enquanto a especialista vai falando, exatamente para dar mais relevância, né? Tornar o vídeo mais agradável. Bom, e para finalizar, eu queria dar algumas dicas para você aplicar no seu Instagram. Primeira dica é a variedade de formatos. Por que é interessante você ter? Eu apresentei 5 variedades de formatos aí para você utilizar. Você não precisa utilizar todos. Mas o interessante da variedade de formatos é que você vai estar sempre surpreendendo a sua audiência. Você vai criando variedade, aquilo não se torna monótono, né? Ele vai vendo sempre, ele nunca sabe qual vai ser a sua próxima postagem. Você vai postar uma história, né, um post com um conteúdo de história, se você vai postar um carrossel, se você vai postar um vídeo. Então isso tira a rotina da tua audiência. É bem interessante tirar eles um pouquinho dessa zona de conforto. A segunda dica é sobre a headline. Você tem que criar headlines que sejam irresistíveis. Dá um pouquinho de trabalho, mas depois que você começa a entender que se você criar uma headline que a pessoa não consegue não clicar no seu vídeo, a sua audiência vai aumentar bastante. Então, um dos gatilhos interessantes para você usar na headline, para se tornar irresistível, é o gatilho da curiosidade. Coloque sempre mensagens ou frases que façam com que a pessoa clique para saber daquele assunto, porque ela vai ficar curiosa. Isso aí não tem ser humano que não seja curioso. Então, uma headline é bem interessante. Foi o caso desse vídeo, por exemplo, que eu falo, né, a headline desse vídeo é exatamente isso, para atrair a sua curiosidade para você clicar. E uma última dica é cuidado com o padrão. Existe também, vou um pouquinho na contramão do que muitas pessoas falam na internet, que é a questão de padronizar o seu Instagram, ele ficar todo bonitinho, aquela paleta de cores. Eu acho que fica bonito realmente, mas às vezes isso torna o seu Instagram uma paisagem. A pessoa olha, tá tudo mais ou menos igual e acaba que fica bonito, mas não fica atrativo. Então, tenta dosar essa questão da paleta de cores. Você pode trabalhar a paleta de cores, é evidente, né, que eu acho que é legal para você deixar o seu conteúdo bonito, com uma beleza estética, mas também deixar de uma forma
que a pessoa não enxergue aquilo como uma paisagem, como se você estivesse passando de carro todo dia quando você vai em direção ao trabalho, em direção à faculdade, ou né, que você passa nos mesmos lugares, você vê sempre aquela mesma coisa, e o dia que você resolve observar, você descobre alguma coisa nova que você nunca tinha visto. É porque você estava passando sempre ali e olhando tudo como uma grande paisagem. Então, evitar de padronizar muito. Né? Isso é uma dica que eu dou, que eu acho que funciona, principalmente para quem quer vender. E recapitulando então, a gente falou sobre o conteúdo para tornar você uma autoridade. Depois a gente falou sobre o conteúdo de valor, você entregar conteúdo de valor, principalmente se o seu objetivo é vender. E por último, a gente falou da diversidade de conteúdo, né? Deu o exemplo aí dos 5 elementos, fazendo uma analogia aos elementos da medicina tradicional chinesa. Então, gente, é isso. Eu queria agradecer. Se ficou faltando alguma coisa, ou se você quiser um vídeo falando do seu segmento, do segmento que você trabalha, deixa nos comentários alguma sugestão, que aí eu posso estar criando algum vídeo e falando sobre o segmento que você trabalha, caso você não seja terapeuta. Se gostou do vídeo, eu peço para deixar o seu like, deixar o seu like ou dislike. Se não gostou, pode deixar o dislike também. A gente tenta melhorar na próxima. E se puder compartilhar esse vídeo com alguém que você julgue que esse conteúdo vai ajudar, não faça cerimônias, pode compartilhar à vontade. Agora, só lembrando que, conforme prometido, na descrição do vídeo vai estar o link para você baixar o PDF desse vídeo, e lá tem todas as dicas que a gente deu aqui. Obrigado, então. Até a próxima. Fique com Deus.